a Assembleia Legislativa de Goiás, a nova Assembleia, Maguito Vilela. Eu tenho certeza que todos estão gostando dessa nova estrutura, né? Hoje a nossa Assembleia é uma das assembleias mais bonitas que nós temos no Brasil. E estamos iniciando esse ano. Então, até essa homenagem que nós estamos fazendo aqui, uma homenagem importante, é um reconhecimento que eu estou muito feliz por poder estar homenageando a vocês. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene extraordinária em homenagem aos atiradores desportivos, a entrega da medalha de mérito legislativo pelo Ludwig Teixeira e do certificado de mérito legislativo, conforme requerimento de minha autoria, deputado Thales Barreto, através da nossa querida assessora Silvia. Nesse instante, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Quero cumprimentar e saudar aos componentes da mesa, o agente da Polícia Federal, Albert Fagundes e Carvalho, muito obrigado pela presença, ao policial penal, a policial penal Cristiane Alves Carrijo, obrigado por estar conosco. E tem uma mulher aqui, né? Importante, só tinha homem, né? É importante a gente ter a presença das mulheres também. Presidente da FIEG em exercício, Flávio Santana Rassi, obrigado pela sua presença. Agente da Polícia Civil, Rodrigo de Lima Palmeira. Presidente da Confederação Brasileira de Tiros, Leonardo Augusto Zamboni, obrigado também, um presidente de uma confederação aqui conosco, né? Ok. O agente da Polícia Federal, Duliano Gomes de Souza, seja bem-vindo à nossa casa. O delegado regional da 11ª Delegacia Regional de Formosa, José Antônio Machado Sena, seja bem-vindo. Nossa querida cidade de Formosa, terra do meu irmão, amigo, Tião Caroço, que hoje fez aniversário, nós comemoramos com ele. Ao empresário Diogo Ala Iage, seja bem-vindo, Diogo. E ao ex-secretário de Saúde do Estado de Goiás, próximo deputado federal, se Deus quiser, do período de 2009 a 2020 como secretário, Ismael Alexandrino Júnior, que eu tenho muito carinho, esse goiano que é de São Luís dos Montes Belos, né? Que com certeza vai fazer diferença no Congresso e defender também a classe. Seja bem-vindo, Ismael, você sabe do carinho que tem por você, em especial a sua luta, não só pela saúde, mas também do esporte de paixão que você tem.
Boa noite, amigos e amigas aqui presentes, público que nos assiste pela TV Alego, está sendo transmitido ao vivo, autoridades convidadas para a solenidade de entrega do certificado e medalha do mérito legislativo para atiradores e atiradoras esportivos do nosso Estado. Cumprimento de forma especial os homenageados da noite da minha propositura. Estendo os cumprimentos ainda aos familiares e amigos presentes aqui hoje. Hoje estamos prestando essa homenagem aos atiradores esportivos de Goiás e, na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa de Goiás, ex-secretário de Esportes do Estado, sinto extremamente honrado em realizar essa reverência. A transformação através do esporte é uma das bandeiras que defendo no Legislativo goiano. É o alicerce da minha trajetória de vida pública. O tiro esportivo é uma atividade que requer o desenvolvimento de habilidades do indivíduo como concentração, precisão e velocidade. Para a prática desse esporte é necessário muito tempo de dedicação e treinamento. Apesar de ser uma atividade que atualmente vem ganhando notoriedade e cada vez mais adeptos com o decorrer dos anos, as primeiras competições de tiro esportivo datam do século XIX, na Suécia, e logo se espalharam pela Europa até alcançar o mundo todo e, merecidamente, ser reconhecida como uma modalidade olímpica, demonstrando, assim, a relevância desta tradição. Ainda que os esportes apresentem diferenças entre si, é importante ressaltar que se trata de um esporte legitimamente benéfico, como, por exemplo, o futebol, o vôlei, dentre outros tantos esportes. Todos eles possuem os mesmos objetivos, que são proporcionar a saúde, bem-estar, oferecer diversão, fomentar o espírito competidor, interação e engajamento social. A prática do tiro é, além de tudo, democrática, pois temos aqui bombeiros, empresários, médicos, professores, diversos outros profissionais, não somente das forças de segurança, homens e mulheres que encontraram nesse esporte condicionamento físico e psicológico. Vocês, atiradores esportivos, possuem uma grande responsabilidade, que é de quebrar os estigmas e romper as barreiras a respeito dessa prática que envolve equipamentos como armas de fogo e munição. Temos que reforçar para que, com nossa sociedade, os resultados positivos que esse esporte pode oferecer, não apenas para os atletas profissionais, mas também, principalmente, aqueles que praticam como um hobby. Encerro as minhas palavras citando o escritor Leandro Flores: o esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes. Recebam as nossas sinceras homenagens, saibam que vocês têm um grande entusiasta e admirador, assim como saibam que podem contar com nosso irrestrito apoio nessa Casa de Leis. Tenham de mim um grande amigo, um aliado, apoiador desse esporte, dos seus adeptos. Continue firme em nossas respectivas caminhadas na prática esportiva. Por sinal, eu tenho alguns amigos que são donos de clube de tiro, que eu quero, do meu amigo Fernando, né, que nós estamos buscando algumas soluções, já corremos atrás de algumas situações de beneficiar a categoria, que nós sabemos que é uma prática de esporte que consegue tirar o estresse, consegue a gente fugir um pouco da realidade do mundo difícil que nós vivemos e faz o bem para quem pratica. Então, nós temos certeza que aqui na casa nós temos também outros parlamentares que defendem esse esporte. Eu, como fui secretário de esporte durante 4 anos, naquela época a gente não tinha essa prática ainda, né? Mas que eu estou muito feliz em poder estar aqui junto com vocês, proporcionando isso. E aqui nós tivemos algumas mudanças, né, doutora Silvia? Porque alguns já tinham recebidos, e não sintam, quem não vai receber a medalha, mas sintam, vão receber o certificado, e sintam como também tivessem fazendo parte dessa casa, do reconhecimento dela. Eu vou conceder agora a palavra ao presidente da Confederação Brasileira de Tiros, aqui representada, né, por
por Leonardo Augusto Zamboni Pereira, para poder usar a palavra na nossa tribuna. Boa noite. Eu hoje estou aqui representando a Confederação Brasileira de Tiro Prático. Já tenho um longo caminho dentro da Confederação. Hoje sou o presidente do Conselho de Direção da CBTP. Até o ano passado eu era o vice-presidente. E hoje fico muito feliz com essa homenagem que o deputado Thales Barreto propicia para nós atletas. Eu já estou há 12 anos aí atirando e ainda não tinha visto esse tipo de homenagem, não tinha visto esse tipo de reconhecimento. Então, a Confederação fica muito feliz em estar aqui presente, em estar apoiando. A Confederação sempre apoiou o tiro aqui em Goiás, sempre apoiou a Federação Goiana, de tiro, tanto no tiro prático como no tiro esportivo. Hoje é uma confederação única, que envolve tanto o tiro esportivo e o tiro prático. Hoje a gente tem a oportunidade de estar com o Duliano aqui, que é o presidente da Federação Goiana, que está aqui representando também. Então, eu só tenho a agradecer e continuar prestando todo o apoio que vocês, atletas, merecem. E continuar participando junto com vocês aí enquanto eu puder. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Procederemos agora à entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Vico Teixeira aos homenageados dessa sessão, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Essa medalha Pedro Vico Teixeira é uma honraria que essa casa pode oferecer. Passa a palavra ao mestre de cerimônia para fazer a chamada nominal dos homenageados. Boa noite a todos. Convidamos para receber a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, das mãos do nobre deputado Thales Barreto, os homenageados. Agente da Polícia Federal, Albert Fagundes e Carvalho. Policial Penal, Cristiane Alves Carrijo. Presidente da FIEG em exercício, Flávio Santana Rassi. Agente da Polícia Civil, Rodrigo de Lima Palmeira. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Thales Barreto, os homenageados. Presidente da Confederação Brasileira de Tiros, Leonardo Augusto Zamboni Pereira. Agente da Polícia Federal, Duliano Gomes de Souza. Delegado Regional da Polícia Civil de Formosa, José Antônio Machado Sena.
Empresário Diogo Ala Iag. Ex-secretário de Saúde do Estado de Goiás, no período de 2019 a 2022, Ismael Alexandrino Júnior. Aldemar Filho Ferreira Lima. Alírio de Souza Lima Júnior. Alan Henrique Jorgen. Ami de Souza Conceição. Antônio Cassiano da Cunha Filho. Caio Leopoldo Posse Jubé. Carlos Augusto Mesquita Pereira. Daniel de Oliveira Rocha. Edson Lima Ferreira Júnior. Fernando Tavares Silva. Fernando Toshio Tsushima. Flávio Perilo Magalhães. Hamilton Gomes Carneiro. Reiko Helmut Elmud Seibold. Hugo de Paula. Jonathan Santos de Azevedo. Larissa Maíra Nunes de Rezende Lima. Luciano Alves de Mendonça. Marcos Henrique Borges Oliveira. Marcos Jaime Neri de Oliveira. Mauro Luiz Fanelli. Paulo de Tarso e Silva Amador. Pedro Martins de Sá. Rodrigo de Abreu Cabral. Rodrigo de Faria Souza.
Rodrigo Gonçalves Ciservíncio de Oliveira. Samuel Ferreira Coutinho. Sérgio Martins de Souza. Sílvia Regina Pereira da Silva Barreto. Tatiane Moser de Oliveira. Tiago Maciel de Oliveira. Welton das Neves Mendes. Vânia Lúcia Modesto. Vinícius Garrido Paiva Martins Consorte. Vilmar Pereira Coutinho. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Thales Barreto, no exercício da presidência. Tá. Faltou alguém. Tá faltando um. Convidamos para receber o certificado Pedro Rosa. Os últimos serão os primeiros, né? Antes de conceder as palavras aos oradores, nessa entrega aqui eu estava lembrando. Eu sou filho de um ex-delegado de polícia, posteriormente fui promotor e 35 anos de magistrado. Eu sempre tive convívio com armas.
Casei com uma delegada da Polícia Federal. Posteriormente, ela foi para o tribunal, para o TRT, antes do TRT para o MPT, mas eu sempre convivi com armas. Então, lá em casa, as armas sempre tiveram presentes. Meu pai era um exímio atirador, doutor Antônio Barrete Araújo. Tinha como autodefesa também, pela profissão, mas também como um grande esportista. Sempre com os cuidados devidos. Lá em casa sempre teve muitas armas, até porque era um hobby dele. E nessa entrega eu lembrei muito de papai, que sempre foi muito cuidadoso e sempre foi muito respeitoso com o equipamento. Concedo a palavra ao senhor ex-secretário de Saúde do Estado de Goiás, no período 2019-2022, próximo deputado federal por Goiás e defensor dessa categoria do tiro, Ismael Alexandrino Júnior, que falará em nome dos homenageados com um certificado do mérito legislativo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Gostaria de cumprimentar inicialmente a toda a mesa que compõe essa cerimônia, essa sessão solene, na pessoa do deputado estadual Thales Barreto. Cumprimento ainda os meus colegas atiradores desportivos aqui homenageados, o agente da Polícia Federal, Albert Fagundes, policial penal Cristiane Carrijo, presidente da FIEG em exercício, Flávio Rassi, agente de Polícia Civil, Rodrigo Palmeira, presidente da Confederação Brasileira de Tiros, o Leonardo Augusto, o agente da Polícia Federal, o Duliano de Souza, o delegado regional da 11ª Delegacia Regional de Formosa, José Antônio Machado Sena, e o empresário Diogo Ala Iag. Caros colegas desportistas, hoje é um dia bastante feliz para mim. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao deputado Thales Barreto por essa homenagem, não só a mim, mas a todos esses colegas que aqui estão, deputado, porque o senhor está homenageando um esporte que ele tem centenas de anos. Na verdade, começou nos Estados Unidos e Inglaterra ainda no século XVII, e desde a primeira Olimpíada, em Atenas, em 1896, o tiro esportivo esteve presente. Só tiveram 3 edições de Olimpíadas que o tiro esportivo não esteve presente. Então, nós estamos falando de um esporte que ele é reconhecido mundialmente, que ele tem praticantes em praticamente todos os países do mundo, e ele é tratado em vários países com muito respeito, com muita seriedade. E tem 3 grandes descobertas, nobres colegas, que eu considero da humanidade, que eu acho que elas foram um ponto de transição da humanidade. A primeira delas foi a descoberta do fogo, né? Claro que tiveram outras tão importantes, mas mais próximas de nós, a descoberta do fogo. Isso mudou muito a humanidade. A segunda foi a descoberta da pólvora, né? Isso propiciou, né, a aquisição de alimentos de proteína animal de forma muito mais fácil. Isso proporcionou a defesa de território de forma muito mais tranquila. E a terceira, a descoberta da penicilina, de um antibiótico, que também é da minha área, eu não podia deixar ela fora dessas grandes descobertas. E eu acho que aqui no nosso país, no nosso Brasil, carece de tratarmos esse assunto, né, do tiro esportivo ou das armas em si, não focando apenas no objeto, armas, né, mas na prática responsável, né, do uso desse objeto, como se pratica, por exemplo, o automobilismo, que se pratica de forma responsável o uso do automóvel, como se pratica de forma responsável o uso da arco e flecha. Então, esse tema, para mim, é um tema muito tranquilo e muito natural, deputado Thales Barreto, para conversar sobre ele, né, para trocar ideias sobre ele, porque ele não me causa nenhuma estranheza. Eu tenho 38 anos de idade e atiro há 31 anos.
Papai me ensinou, né, os primeiros princípios, os primeiros passos, e eu comecei a atirar com a Itajubá, né, que depois virou Imbel 22, né, uma Flauber, com 7 anos de idade. E então aquele manejo, ele ensinou os primeiros princípios, né? A arma lá em casa, ela ficava do lado do guarda-roupa do papai, não era nem dentro, nem atrás, era do lado, pendurado, né? Essa 22, ficava um CBC 28, ficava um CBC 40, ficava um Rossi 22 guardadinho, né? E então isso para mim sempre foi muito natural. E o tiro esportivo eu pratico ele com muita frequência, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu faço com bastante frequência, e o tiro esportivo ele traz para mim aquilo que outros esportes traz para muitas pessoas. Traz equilíbrio, traz foco, traz saúde mental, porque eu acho que é impossível dar um tiro de precisão, que é a modalidade que eu pratico, sem você zerar o pensamento na hora do tiro. Então, você reseta o pensamento ali. E traz também, né, o que os esportes trazem, que é a grande confraria, né, uma grande amizade dos praticantes. Então, acho que esse tema ele precisa, cada dia mais, ser tratado com naturalidade, sem polarizações, com responsabilidade, com leis que não encarem o tema com estranheza, com leis que encarem o tema com maturidade, né? Leis de fato que não deixem nenhum tipo de dúvidas, que não cause constrangimento aos seus praticantes, né? E que sejam sólidas, não simplesmente decretos, né? Como a maioria, né, do que rege hoje como edições infralegais no nosso país. Então, acho que temos um longo caminho a ser trilhado, e esse caminho precisa ser trilhado com responsabilidade, com diálogo, da mesma forma que nós precisamos praticar o tiro esportivo, com responsabilidade, com entusiasmo, né, com uma grande confraria, uma grande irmandade daqueles que o praticam, e cada dia mais no nosso país seja um esporte disseminado, respeitado, praticado, né, e seja reconhecido, né, em todos os âmbitos, com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Agradeço mais uma vez, deputado. Eu gostaria de cumprimentar aqui mais uma vez todos os meus colegas atiradores, todos os meus colegas que são de clubes de tiro, né, sejam eles donos, sejam eles associados, né, os vendedores, né, de insumos, né, do nosso tão querido esporte, né, sintam todos cumprimentados. Eu tenho muita alegria em ser um de vocês. Muito obrigado pela homenagem, deputado Thales Barreto. O senhor tem o meu absoluto respeito como parlamentar, e o senhor sabe que não é de hoje. Desde o início da gestão como secretário de Estado da Saúde, desde o primeiro dia, em 2019, nós sempre dialogamos de forma muito madura, e agora, em outro projeto, teremos certamente a oportunidade de ombrearmos, ladearmos, né, e discutirmos a legislação. O senhor no âmbito estadual e, quiçá, eu no âmbito federal nessa nova empreitada. Que Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe a família de vocês, e que deem sempre bons tiros, tiros precisos, que os tiros sejam com responsabilidade, que o manuseio dos nossos instrumentos, da nossa prática esportiva, seja sempre com responsabilidade. E quando formos instruir os nossos filhos, tenhamos uma instrução responsável, tranquila, fraternal, né, como a que eu tive, como tantos outros tiveram aqui. Deus abençoe vocês. Muito boa noite. Amém. Pode ter certeza, Ismael, que essa casa, através do nosso mandato, nós estamos à disposição para lutar, como desportista que sou, como ex-secretário, que sempre tive essa bandeira de poder estar defendendo os atiradores desportivos do estado de Goiás. Ó, vai ter um coquetel logo depois, não precisa se preocupar, não. Daqui um pouquinho a gente está confraternizando. Conceda a palavra ao agente da Polícia Civil, Rodrigo de Lima Palmeira, que falará em nome dos homenageados com a Medalha do Mérito Legislativo, Pedro Ludovico Teixeira. Tá bom, tudo bem, obrigado.
Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, excelentíssimo deputado estadual Thales Barreto. Na pessoa do Senhor, estendo o cumprimento a todos os presentes e também àqueles que acompanham essa solenidade pelos meios de comunicação. Vou procurar proferir poucas palavras suficientes para o necessário para esse respeitoso público que prestigia essa grandiosa solenidade. Honra a quem nos honra. No dia de hoje, a sociedade goiana, por intermédio do excelentíssimo deputado estadual Thales Barreto, materializa sua gratidão aos homenageados pelos serviços prestados ao Estado de Goiás. Ter em seu histórico pessoal a responsabilidade em ostentar a medalha Pedro Ludovico Teixeira nos faz acreditar que estamos no caminho certo e que devemos manter o nosso compromisso com esse grandioso Estado, seja na execução da atividade de agente de segurança pública, orientador de cidadãos de bem que querem exercer legalmente o seu direito de defesa, bem como apoiar os atiradores esportivos em suas competições em momentos de lazer e entretenimento. Deputado, todos nós temos nossas origens, né, nossas motivações. Eu acompanho essa atividade do tiro esportivo desde criança, né? Meu pai na década de 70, 80 e no final dos anos 90, quando o tenente-coronel do Exército ele resolveu parar de praticar esse esporte. Ele não me permitia, na época, ter acesso, mas eu estava sempre acompanhando ele nas atividades de competidor do Exército, né? Foi campeão algumas vezes, e desde então eu tenho um fascínio muito grande por esse esporte. E, mais uma vez, eu reforço essa gratidão ao senhor por ter permitido esse privilégio, esse prestígio, para que essa categoria seja ouvida, seja vista e seja respeitada aí dentro da nossa sociedade. Ademais, por oportuno, não poderia deixar de agradecer a todos os envolvidos na execução da presente solenidade, amigos e familiares. E encerro, somos o que devemos ser com nossos valores e ideais. Muito obrigado. Conceda a palavra ao delegado regional da Polícia Civil de Formosa, José Antônio Machado Sena, que veio prestigiar nosso evento, né? Boa noite, senhores. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes, cumprimento este que faço em nome do deputado estadual Thales Barreto. Senhor deputado, é uma grande satisfação estar no meio de tantas pessoas aí importantes, tantas referências que nós temos nesse esporte. Cumprimento também a sua brilhante e competente equipe, cumprimento este que faço através da Silvia Barreto. Cumprimento a todos os homenageados aqui presentes, cumprimento este que faço através do coordenador do meu curso de operações especiais, Rodrigo de Lima Palmeira, pessoa que eu tenho mais autoestima e mais do que merecedor dessa homenagem. Senhor deputado, o universo do tiro esportivo, da caça, da coleção, sofre muito preconceito, razão pela qual nós precisamos de que bons políticos defendam esse nosso direito a fim de que nós possamos exercer o nosso direito constitucional ao esporte e à nossa segurança. Como policial civil, há 10 anos, eu afirmo que crimes com a utilização de armas de fogo, em sua grande maioria, são cometidos com armas ilegais. Jamais, na sua grande minoria, nós temos o emprego de arma legal. Então, o CAC ele já demonstra de maneira objetiva a sua conduta ilibada, razão pela qual nós precisamos dessa defesa de bons parlamentares, repito. O direito à aquisição de arma de fogo, então, desde que devidamente preenchidos os seus requisitos, faz com que crimes violentos sejam reduzidos também. E eu afirmo isso com concretude. Como delegado regional de Formosa, eu percebo que a partir do momento em que houve um grande aumento na aquisição de armas de fogo por parte de pessoas de bem, por consequência, nós tivemos uma grande redução de crimes violentos. A nossa regional de Formosa, no ano de 2017, esteve entre as cidades mais violentas do estado de Goiás, em índices negativos de crimes violentos contra o patrimônio. A partir do momento em que nós tivemos um grande aumento de armas nas mãos da população de bem, de maneira
imediata, e nós temos números para comprovar isso, nós tivemos uma imediata redução, então, nesse índice de criminalidade naquela região. E, além disso, eu afirmo também com plena convicção que o tiro esportivo acrescenta em muito a atividade da segurança pública, pois policiais que praticam essa atividade, certamente, eles utilizam o seu equipamento de trabalho, que é arma de fogo, de maneira mais segura, de maneira mais eficiente, prestando um serviço público policial com a melhor qualidade à população goiana. Então, senhor deputado Tales, eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos, o meu muito obrigado, e aos amigos, né, que tanto contribuem para a atividade do tiro, seja de maneira imediata, seja de maneira imediata, o meu muito obrigado. Uma boa noite a todos, senhores. Nosso delegado José Antônio Machado Sena, regional de Formosa, é importante nós ressaltarmos que o governo do Dr. Ronaldo Caiado, juntamente com toda a segurança pública, foi importante também no combate à violência. Hoje, o Estado de Goiás é referência em segurança pública, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, a Polícia Penal, os técnicos. Hoje, um grande orgulho nosso, o Ismael viveu isso, hoje o Estado de Goiás é referência. A diminuição de todos os tipos de crimes foram feitas em virtude que a polícia teve as condições necessárias de poder atuar no Estado de Goiás. Eu vou quebrar o protocolo um pouco aqui, porque eu acho que é tão bom ver o assunto que nós estamos divulgando, essas imagens vão posteriormente para a internet, nós vamos conceder para as fotos, mas é uma palavrinha de cada um da mesa aqui, depois deixar à vontade. Eu queria ver um depoimento da policial penal Cristiane Alves Carris, pelo menos dar uma boa noite para nós, por favor, Cristiane. As mulheres tem mais praticantes mulheres, né? Porque eu tenho, em relação aos homens aqui, foi bem inferior. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado estadual Tales Barreto, propositor desta sessão solene. Gente, nada preparado. Eu só tenho a agradecer realmente o reconhecimento a essa categoria, que são os atiradores, que a gente vem lutando para que tenha mais atividades, mais treinamentos, armas mais acessíveis. Então, assim, as mulheres, agradeço a Silvia muito aí pela dedicação e por nos trazer aqui. Agradeço toda a categoria aqui, agradeço em nome da minha categoria, que é a Polícia Penal, a todos aqui presentes. E, gente, muito obrigada mesmo, e vamos, a princípio, aí continuar. Parabéns. Como o representante não vai poder falar, como não ouvimos o representante da Confederação Brasileira de Tiros, Leonardo Augusto, para poder dar uma palavrinha, eu acho que seria importante, pelo menos uma boa noite, é fundamental para nós. Boa noite, né? Agradecendo novamente ao deputado Tales Barreto, e eu fico muito feliz de ver uma casa como essa, Assembleia Legislativa lotada, com muitos amigos, né? E eu olhar para os homenageados hoje e ver que conheço praticamente todos que estão na sala e convívio atirando, sei que é uma homenagem muito boa, porque aqui realmente estão quem pratica um esporte, quem frequenta o clube de tiro, quem está praticando em algum momento, quem está treinando, e também os empresários aqui que apoiam o nosso tiro, né? Agradecer aí ao Diogo, que ajudou a gente formar essa turma, né, Diogo? Então, é muito bom ver que o Estado começa a reconhecer tudo que a gente vem batalhando, né? Eu estou nessa luta aí há 12 anos já sei tudo que a gente passou e que deixou de passar, frequentando sessões no Senado, sessões na Câmara, né, no Conselho Consultivo do Exército, e tentando dar o maior apoio para que cada dia a gente conquiste mais ainda os nossos direitos, né? Uma boa noite aí a todos,
Né? Mais uma vez, muito obrigado, deputado. Conte conosco, Leonardo. O agente da Polícia Federal, Alberto Fagundes e Carvalho. Uma palavrinha lá. Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Em nome do deputado Thales Barreto, cumprimento a todos da mesa. E eu me sinto muito honrado, muito feliz por essa noite. E, deputado, quero dizer que o senhor é um homem de coragem, porque, infelizmente, ainda é controverso esse esporte. Então, precisa de coragem para ter esse tipo de movimento e fazer essa homenagem aos atiradores. Todos falaram, né, sobre o esporte, sobre a Olimpíada, mas vale lembrar que a primeira medalha olímpica do Brasil veio do tiro. E isso é significativo, e isso é de suma importância. Não podemos deixar, como atiradores, como esportistas, deixar isso cair no esquecimento do grande público. Que nós temos sempre que relembrar e trazer isso à memória. Isso é uma forma de nos valorizarmos, de mostrar que a primeira medalha olímpica veio do tiro. Já estou há mais de 20 anos nessa luta, não como Ismael, que com 7 anos já tinha a primeira arma, mas aos 16, que também já era bom, né? Era outra época, né? Estávamos em outro século, né? Eram outras regras, mas era muito bom. A gente tem visto também algumas assembleias, né, aprovarem temas sobre o porte de arma do CAC. Né? Nosso até foi aprovado, mas o governador acabou vetando, porque, na grande realidade, né, como policial federal, e vivencio isso ali dentro todo dia, que nós precisamos de uma lei federal para isso, que as leis estaduais não irão suprir essa demanda. Então, já fica a sugestão para o senhor, como o deputado Thales tem colocado o senhor como nosso futuro deputado federal, então já fica a primeira proposta por uma nova lei para o senhor apresentar, para aí sim, na Câmara Federal, a gente ter sustentáculo para trazer o porte para os atiradores, que é um anseio de todos aqueles. Fora aqueles que são policiais, que já têm por natureza o porte, mas os outros que não são, continuam nessa briga e nessa labuta. Então já fica a primeira sugestão para o senhor, para quando assumir a Câmara, trazer a propositura dessa lei para nos fortalecer. E no mais é isso, agradeço a todos por poder estar aqui, né? Parabéns a todos os atiradores, a gente sabe que a nossa lida não é fácil, temos um longo caminho a percorrer ainda, junto à sociedade, para que a gente possa realmente provar o nosso valor e provar que somos de bem, né? Temos que desmistificar muita coisa, temos que tirar um véu sobre muita coisa que ainda traz certa nebulosidade ao grande grosso da população. Então, obrigado a todos, uma boa noite, e me sinto muito honrado por estar aqui. Perfeitamente. Antes de passar ao presidente em exercício da FIEG, ao Flávio, que está vindo muito aqui, eu queria só fazer uma declaração. Quando eu fiz uma visita ao estabelecimento do Diogo e do Fernando, que eu sou um amigo há muito tempo, eu sempre me coloquei à disposição de buscar alternativas da gente facilitar a vida desse atirador, desse esportista. O intuito programado por uma assessora minha, que é a Silvia, sempre foi um intuito de defesa, de luta, de dedicação aos atiradores desportistas. Então, eu quero ficar muito claro aqui que e ela, desde o momento que ela abraçou a causa, foi com coração, com disposição. A esfera estadual não tem muito que a gente correr atrás, isso é fato, né? Mas o que puder ser feito em relação à defesa desse esporte, vocês podem ter certeza, independente do processo político, contem com o deputado Thales Barreto. Com a palavra, o nosso sempre bem querido aqui na casa, Flávio Santana Rassi. Boa noite a todos. Essa semana, acho que eu vim aqui mais do que muito deputado, viu, deputado? Eu peço licença para cumprimentar a mesa. O senhor me dá licença, deputado, para cumprimentar a mesa em nome do
nosso querido Uliano, presidente da Federação Goiana de Tiro, e do Leonardo Zamboni, representando aqui a Federação Brasileira de Tiro Prático. E nos homenageados eu queria cumprimentar a todos na figura do nosso coronel, Amir, e do nosso procurador do Estado, Flávio Perillo. Parabéns a todos pela homenagem. Agora, deputado, o senhor falou muito sobre o esporte. O Ismael também falou sobre o esporte, o Damar também sobre o esporte. O esporte, inicialmente, era utilizado para treinar as tropas, os exércitos. E assim começaram os primeiros Jogos Olímpicos, as primeiras Olimpíadas, né? Então, ali precisa deixar o seu exército, os seus cidadãos mais aptos para defender os territórios. Por isso, o tiro sempre esteve presente. A primeira medalha de ouro brasileira foi nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, 1920, com Guilherme Paraense, e a de prata, né, também brasileira, foi com a Frane do Carmo. Então, o tiro sempre esteve presente, faz parte da nossa história. Então, todo mundo aqui falou sobre isso. O Ismael disse que começou aos 7 anos, começou tarde, mas eu acho que ainda é tempo para você melhorar um pouco. Não, eu faço votos para que você continue assim, dá tempo ainda. Mas o tiro é mais que isso, é mais do que um esporte, é mais do que uma confraria. O tiro é um estilo de vida. As pessoas que praticam o tiro aqui há muito tempo sabem que o tiro é um estilo de vida. Aqueles que praticam o tiro vivem de forma diferente, por conta das responsabilidades, da forma de agir. Você não vai num clube de tiro e bebe e atira ao mesmo tempo, como você pode fazer no futebol, como você pode fazer em outra modalidade esportiva qualquer. Então, o tiro ele carece de mais responsabilidade, de mais respeito. Respeito pelo objeto, respeito pelos amigos, respeito pelos cidadãos, respeito pela sociedade. Então, usualmente, o praticante de tiro é uma pessoa responsável, na sua grande maioria. Acho que não cabe falar das exceções. Então, o tiro traz isso para a gente, traz isso para a sociedade. Mas, infelizmente, nós temos ainda um preconceito contra o tiro. E é só isso que eu queria usar para falar. Mas não adianta a gente vir aqui, receber homenagem, ficar feliz, falar sobre isso e ir para o clube de tiro, mas na época das eleições não votar da forma correta. Os deputados estaduais têm muito a fazer sobre isso, deputado. Fazer com que a PM, com a Polícia Militar, principalmente, a Polícia Civil, cumpram as leis. A gente vê, às vezes, alguma distorção. Então, os deputados estaduais também têm gestão sobre isso. Por isso, eu acho que nós, juntos, temos que apoiar deputados que nos apoiem. Não posso pedir voto para ninguém, mas vocês estão vendo que o deputado Tales nos apoia. Ismael tem uma história bacana com o tiro e, no meu entender, é uma pessoa muito lúcida, que sabe fazer isso de forma tranquila, com um discurso palatável, com um discurso amigável, sem ficar comprando essa coisa muito polarizada, esse negócio que afasta, que repele em vez de atrair. Porque a política, gostem ou não, é feita do diálogo, do convencimento, da dialética. Então, nós precisamos de representantes assim. Também não posso pedir voto para ele, porque senão seria uma campanha antecipada. Mas a gente pode pedir o apoio. Então, eu peço a vocês que apoiem políticos, que apoiem pessoas que nos apoiem. Porque não adianta nada a gente ficar em casa, reclamando, falando um para o outro no grupo de WhatsApp, mas na hora que a gente pode fazer diferença, a gente não faz. Então, esse é o meu único pedido. Agradeço muito, deputado, pela propositura. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Boa noite. Eu que agradeço. Vamos ouvir agora o penúltimo, né? Nosso agente da Polícia Federal, Duliano Gomes de Souza. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Em nome de quem cumprimento a mesa e todos os presentes, os homenageados e seus familiares e amigos. Eu queria aqui... eu sou instrutor na Academia Nacional de Polícia. Então, uma coisa que eu sempre pergunto para os alunos, e lá a gente recebe aluno de curso de formação que está concurseiro, né? Eu pergunto, por exemplo, se todo mundo que está lá acertou tudo na prova de redação. E a resposta é que sempre todo mundo errou alguma coisa.
E aí eu pergunto, quem errou? Foi você ou foi a caneta ou foi você? E todo mundo fui eu. E assim a gente começa a instrução de tiro. A arma ela não tem vontade própria. Ela não vai fazer nada com ninguém. Então, quem comete acertos e erros com armas, com carro, com faca, com canetas em instâncias superiores, às vezes muito mais prejudiciais do que quem está lá na ponta, é o ser humano. Uma vez, numa reunião com o general, e o general colocou a seguinte propositura, falou assim, eu tenho que filtrar bastante quem vai ter um CR, que é o certificado de registro. Porque senão a pessoa vai fazer besteira e o exército vai ser culpado. Eu falei, general, na polícia direto a gente prende traficante com droga no carro. E a gente nunca foi no Detran reclamar porque deu a CNH para ele. Se ele fez mau uso do carro da CNH, não foi culpa do Detran, nem da autoescola. É da pessoa. Então, a gente não pode generalizar. Então, a gente tem que ter essa consciência. E eu falo aqui como presidente da Federação de Tiro de Goiás, e no sentido de elevar a federação. Aqui a gente tem atiradores muito antigos aqui do estado, pessoas que marcaram tiro, continuam trabalhando pelo tiro. E, para quem não sabe, a federação, o colega comentou, é a federação única dos poucos estados que tem uma federação só para representar todas as modalidades de tiro. E a gente tem aqui diversos campeões brasileiros, campeões mundiais. Goiás, nos últimos 5, 6 anos, ela sediou inúmeras competições nacionais e internacionais. Esse ano a gente cedia o Campeonato Brasileiro e um sul-americano, um brasileiro agora em Goiás Velho, cidade de Goiás, e um sul-americano em Jataí. Final do ano passado, a gente fez a final do Campeonato Brasileiro de PSC na cidade de Rio Verde, e elevou muito o padrão, inflacionou, ficou difícil para as próximas sedes de campeonato fazerem uma prova com a qualidade que teve lá. Então, Goiás é o destaque do tiro hoje no Brasil, em termos de estado. O presidente da Confederação de Tiro Prático é de Goiás, é o ex-presidente da Federação de Goiás, o Ascar, que está lá no Acre agora disputando uma prova, uma etapa do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a nossa federação é uma federação forte, não graças a mim, não graças ao Ascar, graças a todo mundo que veio antes. Flávio, Carlos, Rodrigo, o Flávio aqui da mesa, que ele está aqui como FIEG, mas na verdade ele é atirador antigo aqui de Goiás. Então, é um esporte que o estado de Goiás tem muita participação nacional hoje. A gente, às vezes, não sabe, quem não está no meio, mas tanto no tiro de precisão. Goiás, agora a gente, com 2 atiradores de Goiás, a gente ficou em segundo no Campeonato Brasileiro de tiro de precisão. Isso. Então, a gente está desenvolvendo diversas modalidades e o estado está se destacando muito. E quando foi falado aqui, que o Flávio falou que, às vezes, a Câmara Legislativa, a Assembleia não pode fazer muito pelo tiro, em termos legais, mas pode. Tanto na parte que ele comentou, de colaboração dos órgãos de segurança pública, mas na parte tributária. Nossa carga tributária de ICMS é muito alta, né? Então, é uma coisa que a Assembleia pode, sim, encampar no que compete ao Estado em dar esse reforço aí, tanto em armas quanto em insumos. Então, parabenizo a solenidade, o deputado, os presentes, e parabenizo a Federação de Goiás aqui pela presença maciça. Só não está mais completo, porque vários atletas goianos estão competindo hoje no Acre, no Campeonato Brasileiro. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Presidente Duliano, só para esclarecimento, eu já sentei 2 vezes com a secretária Cristiane Smith, nós pautamos essa
matéria em relação aos encargos, né? Existe um CONFAS, é importante saber isso. No CONFAS, para mudar esses valores, são mais difíceis, mas ela ficou até de fazer um estudo mais aprofundado da possibilidade da diminuição desses encargos, que hoje fica muito difícil, até para o crescimento das empresas que estão melhorando, aumentando e não estão no simples. Então, nós estamos fazendo algumas avaliações. É uma pauta que já tem um tempo que eu estou atrás dela, brigando, viu, presidente? Brigando para a gente tentar, de todas as formas, não só sensibilizar, mas buscar uma alternativa para diminuir esse custo. Evidentemente, não é barato, né? E o que a gente puder fazer, essa briga com a secretária eu já comprei. Só queria afirmar isso. Para a gente encerrar, vamos ouvir o empresário Diogo Ala, que com certeza um dos responsáveis do nosso evento. Obrigado pelo carinho, pela toda a dedicação no nosso evento. Baixar um pouco aqui, que minha altura é um pouco menor. Pessoal, boa noite. Queria cumprimentar aqui ao deputado Thales Barreto pela essa solenidade e por ter acreditado no nosso esporte e ter propiciado isso hoje. Agradecer também a Silvia, junto com a equipe dele, muito competente, proporcionou aí esse evento essa noite. Um evento aqui que, infelizmente, a gente não pôde homenagear mais pessoas, né? Mas a gente priorizou tentar trazer o máximo, aquelas pessoas que sempre estão aí há vários anos. Muitos aqui são professores aqui, pessoas que eu, quando comecei a tirar, tive muita dificuldade de achar, porque o esporte tinha pouca divulgação, tudo, poucos clubes e bem diferente da realidade que a gente vive hoje. Hoje tem uma empresa um clube de tiro, uma loja de armas, e a realidade, vamos falar, antes de 2018, era totalmente diferente do que a gente vive hoje. Os atiradores tinham dificuldades homéricas, né, vamos falar assim, para praticar o seu tiro, e praticavam porque tem muito amor aí para esse esporte aí. Então, todas essas pessoas que compõem aqui hoje, a maioria delas aqui são atiradores, como falando, de muito tempo, e passaram por essas dificuldades. E quando houve essa abertura aí dessa legislação, essa divulgação, eu passei a entrar no mercado, né, de armas de fogo, né, e coloquei como missão tornar possível aqui que o máximo de pessoas pudesse praticar o esporte de maneira responsável, de maneira correta, né, igual todos falaram aqui, tirar o preconceito desse esporte, que é um esporte muito bonito, um esporte que sempre me ajudou bastante. Agradecer a todos os amigos que estão aqui presentes, que gastaram seu tempo, que dedicaram seu tempo a ensinar outras pessoas, para disseminar seu conhecimento e mostrar que esse esporte ele é um esporte muito bacana, muito inclusivo e que só gera amizade e que é totalmente diferente disso que o povo prega aí. E não vamos polarizar esse assunto. E dizer obrigado aí a todos pela presença e uma boa noite. Obrigado, viu, deputado? Perfeitamente. Eu que agradeço. A gente não poderia também aqui, de um grande desportista do tiro, um apaixonado por armas, que já fiz umas 2 homenagens a ele, o ex-governador, o ex-secretário de Segurança Pública, Irapuã Costa Júnior, que sempre foi um apaixonado. Todos os eventos que nós fizemos dentro da prática do tiro, nós fizemos alguns eventos específicos, até do prato mesmo, os praticantes do clube. O Irapuã participa de tudo, mas é um grande exemplo de um atirador. O Irapuã até tanque tinha, né? Vai ter. Então, assim, eu fico muito feliz de estar contribuindo com vocês e que vamos para o coquetel. Antes, nós vamos bater algumas fotos aqui, que é importante também para a gente fazer essa divulgação. Encerro a presente sessão, agradecendo o comparecimento das autoridades
e demais pessoas que vieram abrilhantar essa solenidade, e convoco outra solene para amanhã, às 9 horas. Está encerrada a sessão, e muito obrigado à nossa querida Silva, uma salva de palmas para a Silva nesse encerramento, que foi a organizadora desse evento.